Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela sua vida, você ouvinte neste canal. Meu Redentor vive. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Somos gratos a Deus porque Davi fala no Salmos 3, deitei dormir e acordei porque o Senhor me sustentou. E eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por ter me sustentado, te sustentado essa madrugada, ter me fortalecido, te fortalecido. Aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Aleluia, como vai dizer, louvado, exaltado o nome do Senhor na palavra do Senhor. Então, e aquele que busca, acha. Então, nós temos que estar buscando o nosso Deus. Não sei como foi a sua noite, como foi a sua madrugada, mas o nosso Deus é fiel. Eu quero deixar aqui Salmo 144, ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos, que vai nos dizer assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Dignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. És tu, escudo meu, que em confio e que me sujeita ao meu povo. Senhor, que é o homem para que conheces e o filho do homem para que estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce e toca os montes fumegantes. E vai dizer o versículo 7: estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumentos de 10 cordas. Te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis, e que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como as pedras de esquina, lavradas como coluna de um palácio. Para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a que assim sucede, e bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Aleluia. O nosso Deus, Deus poderoso é o teu Senhor. Ele está dizendo, bem-aventurado, cujo povo Deus é o Senhor. Não sei quantos, se você adora outros deuses, se você professa a fé só em Cristo Jesus, mas o Senhor ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor lhe fala na sua palavra, aleluia, glória a Jesus, e o Senhor ele vai falar na sua palavra que nós não podemos adorar dois senhores, ou adorar Mamon, ou adorar a Deus, ou amar um e aborrecer o outro, não tem como amar os dois. Ah, missionária, mas que deuses são esses? São aquilo tudo que nós idolatramos, só tudo aquilo que está fora da Bíblia, que não agrada ao Senhor, que toma lugar no nosso coração. E Davi aqui, ele já estava fazendo ação de graça e proteção, agradecendo a Deus pela proteção e por outros livramentos, porque nós temos que ser gratos ao nosso Senhor. Nós não só podemos ser gratos ao nosso Deus, aleluia, quando nós recebemos, louvado e exaltado o nome do Senhor, aquilo que nós queremos, não. Porque aqui ele está dando um livramento ao Senhor, está dando ação de graças pelo livramento de Deus, não é por causa de uma casa, não é por causa de um carro,
mas pelo Senhor ter sustentado ele até agora, por ele ter sustentado ele no seu reino, né? Agora não, porque Davi já está morto, ter sustentado no seu reino. Então nós temos que agradecer ao nosso Deus por ele ter aqui, ter nos sustentado, aqui ele ter nos livrado, né? E às vezes as pessoas acham que a ação de graças ao Senhor só é quando a gente recebe algo muito grande ou realizamos desejos do nosso coração. Porque se a gente for olhar para este salmo, ele primeiramente, ele começa a falar: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra, ou seja, que me dá habilidades, as minhas mãos para a peleja. Eu quer dizer assim, o meu Deus, a minha rocha, me capacita para a peleja. Os meus dedos para a guerra, porque Davi usava a espada. Então ele precisava de força na sua mão, nos seus dedos para sustentar aquela espada. Então ele sabia que o Senhor, aleluia, adestrava a sua mão para guerrear, dava habilidade. Então, nosso Deus, aleluia, quando nós buscamos o Senhor, ele vai nos capacitando e nós temos que ser gratos ao Senhor, e eu sou grata a Deus. Eu tenho 1001 motivos, mais do que isso. Mesmo que eu fizesse todo tipo de ação de graça, ou culto de ação de graça, não, aleluia, compararia com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, desde a minha convenção e desde quando eu nasci, porque eu não era para estar viva há muito tempo atrás, né? Há muitos anos atrás. Mas o Senhor, que tinha um propósito e tem um propósito na minha vida, até aqui tem me sustentado. Então, eu sou grata ao Senhor, os livramentos, quando Ele me deu lá no mundo, quando eu estava no lamaçal do pecado, porque hoje estou gozando de promessa que o Senhor me fez. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Mas a minha maior alegria, o meu maior contentamento é ter a presença de Deus. Não é ouro, não é prata. Eu sei que nós precisamos sobre a terra, nós precisamos de ter coisas terrenas, cumprir com os nossos responsabilidades, né? O esposo precisa cumprir com as suas responsabilidades, porque nós temos que ser bons testemunhos, né? Então, eu sou grata ao Senhor. Eu sei que tudo que Ele me dá é conforme aquilo que pode no momento, né? Eu não almejo no momento mais além daquilo do que Deus não quer me dar no momento. Porque quando você se contenta, o próprio apóstolo Paulo vai dizer nas epístolas que nós devemos nos contentar com o que o Senhor tem nos dado. As pessoas se frustram, muitas vezes têm inveja do outro, porque não se contenta com o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus já fez. Aleluia, louvado, exaltado o nome do Senhor. Então, que nós possamos, né, louvado, exaltado o nome do Senhor, trazer o nosso coração para o nosso Deus. O seu coração verdadeiramente está, aleluia, só voltado para o Senhor, ou eu ou você tem levantado ídolos ao nosso coração que tem tomado espaço. É como se fosse um entulho numa casa. Uma casa que está reformada, o entulho, ela não fica dentro da casa, ela fica fora. Então, tudo aquilo que nós levantamos, que nós é necessário tirar de dentro da casa e nós não tiramos, virá entulho e vai gerando, tirando espaço ali do Espírito Santo trabalhar. Pode ser uma idolatria, pode ser uma mentira, pode ser uma inveja, pode ser ciúmes, pode ser, louvado, exaltado o nome seu, concupiscências carnais, né? Vaidades demais, porque tudo na terra é vaidade, mas o Senhor sabe que nós precisamos também das coisas terrenas, mas Ele não quer que nós colocamos o nosso coração nas coisas terrenas, porque são passageiras e perecíveis, mas que nós juntemos tesouros no céu.
E a palavra de Deus vai dizer que quando ele agradece por livramentos, irmão, não foi por riqueza, por livramentos e por Senhor o capacitar. Lá na frente, ele vai dizer: livra-me dos que cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Que o Senhor possa nos livrar dessas pessoas. E por mais que esteja em nosso meio, nós possamos, é claro, suportar uns aos outros, mas o Senhor nos livrar de ambientes, de situações, de pessoas que não são verdadeiras para conosco. E aí depois ele vai pedir ao Senhor, depois que ele agradece. Ele vai dizer assim, ó, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. Ou seja, se o Senhor os livrar Davi, livrar os seus, como ele vai dizer, estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Ou seja, porque queriam que Davi o perecesse. E as muitas águas ele saberia que não suportaria. Se fosse, não fosse o Senhor, ou seja, se não fosse Jesus na tempestade, os discípulos teriam perecido. E não só foi uma tempestade, na segunda tempestade a mesma coisa, porque os discípulos eles esqueceram da autoridade que o Senhor deu e o que o Senhor fez na primeira tempestade, e às vezes nós esquecemos a autoridade em meio ao sofrimento, nós esquecemos as promessas em meio ao sofrimento, e aí às vezes é necessário Jesus agir a favor de nós, porque nós estamos tão atrofiados, estamos tão debilitados na fé, que se não for Jesus na nossa vida, para renovar as promessas, para dizer assim, eu estou contigo, a gente não consegue caminhar, porque nós não temos a estrutura dos discípulos que tiveram, aleluia, dos nossos irmãos, nós não temos como profetisas, com as pessoas que têm um dom de profecia, a mesma estrutura que Jeremias teve. Nós não temos a mesma estrutura que Ezequiel esteve. Nós não temos a mesma estrutura de Daniel que esteve, porque cada um se fez uma identidade diferente. Louvado, exaltado o nome do Senhor. A única coisa que eu vejo que o Senhor fala assim, ó, que viria sobre João Batista a ousadia de quem? De Elias, né? E aí o que acontece? Estamos vendo o Senhor repetindo a porção dobrada que o Senhor tinha de Elias sobre Eliseu, porque ele pediu, e o Senhor desce sobre Isabel, no ventre de João Batista, já a porção dobrada como Elias também. E olha que João Batista nem pediu, mas o Senhor concedeu a ousadia de espírito para profetizar no deserto, para ter uma vida de renúncia. E olha como era a roupa de João Batista. E se você analisar a roupa também que Elias vestia. Então tem coisas que Deus agrega, chamados de filhos nos pais, de dons espirituais, também dos pais sobre os filhos, né? Louvado, exaltado o nome do Senhor. Então, nosso Deus, ele faz como ele quer sobre a minha vida, sobre a sua vida. E ele vai dizer, para que sejam como plantas. Ele vai dizer, para que as nossas despensas se enchem de todo o provimento. Ou seja, se o Senhor não o livrasse, os seus filhos não cresceriam como deveria, porque seriam mortos. Ele estaria em situações difíceis de providência, se o Senhor não geria, não é assim? Se Deus não guardar a nossa casa, e vão vigiar a sentinela. E vai dizer para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Ele precisava dar providência para a sua casa. Quanto pai de uma família se esforça para dar providência para o seu lar, né? Naquela época eles usavam os bois e usavam as pessoas. Hoje é muita tecnologia, né? Tomando lugar muitas vezes de um trabalhador, mas o Senhor ele vai me fortalecer, mas seja gratos pelo livramento. O Senhor está ensinando nesta manhã, nesse devocional, seja grato por aquilo que você não viu e o Senhor te livrou, por aquilo que Ele te guardou, por situações difíceis que deveria vir sobre a sua casa e não veio. Aleluia, para que depois você venha
pedir algo ao Senhor, né? Que nós possamos ser gratos nessa manhã. Pai, eu quero agradecer por esse devocional. Eu quero agradecer por essa palavra. Nos ajuda a esperar com paciência, Senhor. Isso é tempo de lamentações, isso é tempo de gozo, isso é tempo de alegria, isso é tempo de choro. Nos ajuda a entender, ajuda a cada espírito, a cada vida, a cada alma vivente a entender. Meu Deus, que possamos confiar em Ti. Adestra as nossas mãos para a guerra, Senhor. Nos capacita, Jesus. Eu sou grato por todos os livramentos, Pai, concedido, meu Deus, porque a providência, a bondade vem do Senhor. Que aqueles que precisam de providência, se assim aprove o Senhor ouvir a minha oração. Meu Deus, essa pequena oração, meu Pai, na devocional, que o Senhor possa enviar. Envia recursos, que nós não venhamos buscar amantes, ou seja, voltar ao Egito, Senhor, onde o Senhor não quer que nós coloquemos a planta dos pés, para ter caminhos diferentes. Meu Deus, meu Pai, mas que nós venhamos suportar aquilo que nós precisamos, para que nós possamos, Senhor, estar no teu centro do teu querer. Porque nós não podemos perder a tua presença, Senhor, por causa de um salário, por causa de um pagamento, por causa de um prato, por causa, Senhor, meu Pai querido, aleluia, de mesas que não é para nós aceitarmos, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos livrar da vaidade, nos livrar de pessoas, meu Pai, que a sua destra é a falsidade, das pessoas que falam vaidades que nada edifica a nossa vida espiritual, a nossa casa, mas nos afasta do teu propósito. Se tem pessoas que Satanás está trabalhando para persuadir, para sair do propósito, que o Senhor possa repreender, desfazer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus.